Bom dia, Mayra. Bom dia, Estila. Bom dia, Levi. Vamos esperar só mais um pouquinho e a gente começa. Bom dia, pastor. Bom dia, Lucas. Lucas já dei bom dia, né? Mas tudo bem. Bom dia, Miro e Evelyn. Ó, hoje tá cheio, que legal. Vou esperar só mais uns 2, 3 minutinhos. Vou avisar o pessoal lá do grupo que já começou. Bom dia, Bruna. Bom dia, Diego. Olha, 8 pessoas, que legal. Que bom. Bom dia, João. Amém, pastor. Bom, gente, mais um minutinho e a gente começa, então. Eu acho que já entrou, faltou Tauan, né? Não sei se ele vai vir hoje. Tá faltando Tauan só. Bom, vamos começando, né? Porque senão vai ficar muito tarde. Aqui, daqui a pouco tem do meu pai ainda. Bom dia, gente. Bom dia pra todo mundo. Que bom que vocês estão aqui. Essa é a nossa 5ª aula, né? Estamos aí mais de um mês ao vivo, fazendo live aqui. Que bom que vocês estão aqui. Uma oração, pedindo a orientação de Deus. E você, se você tiver sua Bíblia, tiver sua revista aí, a nossa revista é essa daqui, toda semana eu mostro, que é a revista que trata sobre obras da carne e frutos do Espírito. De que lado você está? Nós já tratamos, toda semana eu repito isso, mas para que você lembre disso, não se esqueça. Nós já tratamos lá com o Vanderlei sobre as obras da carne quando a gente ainda estava tendo aulas no templo. E começamos o fruto do Espírito online mesmo, ao vivo. E já vimos o que? Amor, já vimos alegria, já vimos paz. Semana passada nós vimos paciência. E essa semana nós vamos aprender 2 virtudes, vamos fazer um combo. E antes de começar, então, eu vou orar e a gente começa a nossa aula de hoje. Querido Deus, muito obrigada por este dia, muito obrigada porque o Senhor nos trouxe até este momento. Te agradecemos porque o Senhor nos sustenta, porque o Senhor é bondoso e o Senhor é misericordioso, Pai. Enfrentamos momentos difíceis, enfrentamos momentos que talvez nunca tivéssemos ideia de que estaríamos enfrentando, mas percebemos a Tua boa mão sobre isso tudo, Pai. Pedimos a Tua misericórdia, pedimos a Tua cura, Pai, sobre esta nação. E também pedimos, ó Pai, que o Senhor me use como instrumento neste momento, que o Senhor abra os nossos corações, abra as nossas mentes, para ouvir a Tua palavra, Pai, e praticar, ó Pai, no nosso dia a dia. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Vamos lá, então. Hoje, nós vamos, como eu falei para você, nós vamos aprender sobre 2 virtudes do fruto do Espírito juntas. E elas são a benignidade e a bondade. Quem viu o post lá no feed já sabia quais eram, né? E como elas são muito parecidas, elas não são iguais, mas elas são muito parecidas, nós vamos tratar ela como se fosse uma só. Então, se você toda semana tem aberto no livro de Gálatas 5:22, eu quero que você hoje abra em Gálatas 5:22 e grife essas 2 palavras, benignidade e bondade. Bom, antes de começar, eu vou fazer uma diferencinha. A benignidade
ela é uma disposição que o Espírito Santo coloca na gente para atender as necessidades dos outros, a necessidade física, a necessidade emocional, a necessidade espiritual das pessoas à nossa volta. É uma disposição, é um desejo de ver as pessoas, desejo de ver a felicidade nas pessoas, de modo completo. Agora, a bondade, ela é benignidade em ação, ou seja, ela é a ação em si, é a ação de ser útil na vida de outras pessoas. Então essa é a diferença, mas nós vamos tratar juntas porque são muito parecidas. Mas aí você pode estar perguntando para mim, beleza, entendi o que é cada conceito, mas por quê? Por que eu preciso ser bom? Por que eu preciso ser benigno? Por que eu preciso praticar atos de bondade? Parece uma pergunta boba, mas eu acredito que a gente sempre tem que perguntar o porquê das coisas, né? Então, eu vou te dar 3 razões pelas quais você e eu, nós, precisamos praticar atos de bondade, precisamos desenvolver a virtude da bondade e da benignidade na nossa vida. Primeira razão, quando nós somos bondosos, quando nós somos benignos, nós estamos manifestando a glória de Deus. Então, primeiro ponto, manifestar a glória de Deus. Não tem aquele versículo que fala, quer comais, quer bebais, fazer tudo que fizer fazer para a glória de Deus, inclusive atos de bondade. Então, eu quero que você, se você tiver sua Bíblia aberta aí, abra para mim, não vai ser nesse versículo, esse foi só uma lembrança, você vai abrir para mim em 3 João, terceira epístola de João, no capítulo 1, só tem um capítulo, né? E versículo 11, eu vou ler aqui. Amado, não imiteis o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Então esse versículo é bem claro, é muito claro e até muito forte, eu acho. Então ele fala assim, que aquele que pratica o bem, ele é de Deus. E aquele que não pratica o bem, aquele que pratica o mal, ele não é de Deus. É muito taxativo, né? Então, quando nós ajudamos as pessoas à nossa volta, nós estamos mostrando que nós somos de Deus, que nós somos, lembramos a essência dele. Não somos iguais, obviamente, porque ele é perfeito, mas nós manifestamos a glória dele, nós mostramos o quanto ele é perfeito, o quanto ele é bondoso e o quanto ele cuida de nós. Então, primeira razão pela qual nós precisamos ser benignos, ser bondosos, é porque quando nós somos bondosos, nós manifestamos a glória de Deus. Primeiro ponto. Segundo ponto, quando nós somos bondosos, nós estamos imitando a Cristo. As virtudes desenvolvidas, todas as virtudes do fruto do Espírito desenvolvidas. Então, nosso espelho vai ser sempre ele. Então, quando nós somos bondosos, praticamos atos de bondade, nós estamos refletindo o caráter dele, nós estamos nos parecendo com ele. A Bíblia relata diversas passagens nas quais Jesus fez vários atos de bondade. O que ele fez? Ele curou pessoas, ele curou cegos, curou aleijados, ele alimentou multidões, ele expulsou demônios, ele fez várias coisas. Se você ler os evangelhos, mostra toda essa trajetória de Jesus aqui na Terra, o ministério dele. Então, quando nós praticamos atos de bondade, nós estamos nos parecendo com ele. Então, nós precisamos nos espelhar nele para amenizar o quê? As dores e as dificuldades das pessoas à nossa volta. Essa é a importância. Terceiro motivo, terceira razão pela qual nós precisamos praticar atos de bondade. Quando nós somos bondosos, nós nos tornamos menos egoístas e nós ficamos dispostos a servir outras pessoas. Nós aprendemos a servir as pessoas além de nós mesmos, né? Nós temos essa natureza pecaminosa que nos faz ser egoísta, pensar sempre na gente e nunca no outro, né? Então a vida cristã, ela deve ser o oposto do egoísmo. Ela deve ser uma vida de amor abnegado, de abnegação. Aí você me pergunta, o que é abnegação? Abnegação é quando você coloca a necessidade do outro à frente da sua. Você prioriza o outro ao invés de você mesmo. Você se esvazia do seu ego, você se esvazia do seu orgulho para servir os outros com amor, sem buscar os seus próprios interesses. Então, uma ilustração.
uma ilustração que eu acho que todo filho já passou na vida. Às vezes, seus pais estavam com pouco dinheiro, não tinham dinheiro para comprar o que você queria, mas eles acabam comprando, tirando alguma coisa deles para dar para vocês. Então, isso é um amor abnegado. O perfeito amor abnegado é o exemplo da cruz, que Deus mandou seu próprio filho para morrer por nós. Nós não merecíamos isso. Esse é o perfeito amor abnegado. Mas nós temos no nosso dia a dia exemplos que também remetem a esse tipo de amor. Um outro exemplo que eu fiquei pensando. Você vai no mercado, você tá na rua, você tá com muita fome, e aí você compra um salgado pra comer. Só que você pensa assim, vou comer em casa que é melhor. Aí você pega o salgado, tá com o salgadinho lá, e você vai comer em casa. No meio do caminho, você encontra uma senhorinha que tá sem comer 2 dias, e ela te pede comida. O que seria um exemplo de amor abnegado? Você dá seu salgado a ela. É lógico, você colocou neste exemplo o interesse dela na frente do seu. É difícil, é muito difícil isso. Ainda mais quando tá com fome, o estômago é um negócio difícil, né? Então, quando nós passamos a servir as pessoas à nossa volta, concluindo esse ponto, nós nos tornamos menos egoístas. Nós praticamos o amor abnegado, nós somos mais abnegados. E você pode pensar, mas isso é ruim, né? Tipo, botar sempre outro na minha frente. Esse é o preço que nós pagamos de sermos cristãos. E não vejo como uma desvantagem. O servir é um privilégio que Deus nos dá. Ele fala que nós somos mordomos dele aqui na terra. O que é um mordomo? O mordomo é aquele que cuida. Então, nós cuidamos das pessoas e cuidamos da criação dele aqui. Então, servir é um privilégio. Quanto mais você serve, mais você percebe esse privilégio que Deus te dá. Então, essas 3 razões eu quero que você guarde na sua cabeça agora. Quais os 3 motivos para eu ser benigno, para eu ser bondoso, para eu praticar atos de bondade? Primeiro, porque quando você é bondoso, você manifesta a glória de Deus. Segundo, você imita Cristo. E terceiro, você se torna menos egoísta e mais disposto a servir outras pessoas. Tudo bem. Uma coisa que é importante destacar, que a maioria já deve saber disso, mas eu acho muito importante destacar que quando você é bondoso, você não está conquistando a sua salvação. Isso é básico, isso é básico. Nós aprendemos no catecúmeno, aprendemos o tempo todo na igreja. Presbiteriano não tem como não saber disso. Nós não estamos buscando a salvação. Você não pratica atos de bondade para conquistar seu lugar no céu. Isso é óbvio. Então, até porque a gente não consegue fazer nada de bom que não esteja manchado pelo pecado. A salvação é única e exclusivamente pela graça e pelo sacrifício de Cristo. Quero que você guarde isso. O que as obras, né, as boas ações que nós fazemos é reflexo da nossa salvação. Nós fazemos pela misericórdia de Deus e por amor a Ele. Então, nós entendemos a importância de desenvolver essas virtudes, mas aí nós nos perguntamos também, então, quando que eu devo fazer esses atos de bondade e para quem? Bom, as oportunidades não faltam. No seu dia a dia, você vai encontrar sempre pessoas que têm menos que você e que precisam de mais atenção do que você. As oportunidades podem ser encontradas na sua escola, podem ser encontradas na sua própria casa, na igreja, na rua, em lojas. Sempre vai ter alguém que precisa que você sirva ela. Porque quando nós estamos servindo as outras pessoas, nós servimos a Deus servindo outras pessoas, né? Então, mas agora neste momento eu vou dar atenção a alguns grupos que eu quero que você pense comigo, que podem precisar da sua atenção, da minha atenção, para nós praticarmos atos de bondade para esses determinados grupos. Primeiro grupo que eu pensei, e que é muito importante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, é a família da fé. Então, eu quero que você, se você tiver com a Bíblia aí, abra em Gálatas 6. Tá pertinho do nosso texto base da revista, né? 5:22. Nós vamos ler Gálatas 6, versículo 10. Fala assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Muito legal esse versículo. Ele fala que nós precisamos dar atenção, precisamos cuidar principalmente da nossa família da fé. Um exemplo, nossos irmãos da igreja. Às vezes, o irmão da igreja está precisando de um alimento. Às vezes ele está precisando de um ombro para chorar.
Às vezes ele está precisando de uma oração. Nós precisamos ter esse olhar apurado, olhar atento para as pessoas à nossa volta e agora, especificamente falando, aos nossos irmãos da igreja. Talvez a sua vida pode ajudar ela de alguma forma, né? Outro ponto que é importante a gente pensar aqui é com relação aos missionários. Os missionários são nossos irmãos da fé que estão fora, estão em outras regiões do país, estão para fora do Brasil até. E muitas vezes eles precisam do nosso cuidado, seja por meio da oração, seja por meio de ajuda financeira. Quando nós fazemos a oferta missionária, quando nós fazemos o cofrinho, nós estamos ajudando esses nossos irmãos. Então, o primeiro grupo que nós precisamos ficar atento é da família da fé. Muito importante. Segundo grupo, e não tá aqui de forma alguma eu coloquei uma hierarquia, eu só coloquei os grupos que eu achei importante, não é um mais importante que o outro, todos são importantes. O segundo grupo que eu pensei aqui, e eu quero que você preste bem atenção nesse ponto, é os seus familiares. Esse é um grupo muito importante. Então, se você novamente tiver uma Bíblia aí, abre em 1 Timóteo. 1 Timóteo 5:8. Eu vou ler aqui. 1 Timóteo 5:8 fala o seguinte: Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. É muito forte esse versículo. Eu acho muito forte. Ele é muito sério. Nós precisamos entender a importância de cuidar das pessoas da nossa família. Nós precisamos entender isso. Porque as nossas boas ações, os nossos atos de bondade, começam na nossa casa. Então, o versículo fala, e ele é muito sério, quando ele fala que nós, quando não agimos de forma a ajudar as pessoas da nossa casa, nós estamos negando a nossa fé e estamos sendo até pior do que aquele que não crê. É muito sério. Nós não precisamos estar muito atentos a isso. Então, eu fiquei pensando assim, né? Tem pessoas que, às vezes, a gente pode cair nesse erro, né? Tem pessoas que são super legais, super solidárias para as pessoas de fora, pessoas, amigos da rua, amigos, conhecidos, que seja. Mas em casa ela é uma pessoa insuportável. É uma pessoa egoísta, que não ajuda em nada, que só reclama. Isso é muito ruim. Então, isso não pode acontecer. A família é presente de Deus e nós precisamos cuidar dela, né? Precisamos ser bondosos até, principalmente, eu digo, para nossa família. Principalmente. São pessoas muito especiais para você tratar de qualquer jeito, né? Seria ingratidão da nossa parte não cuidar da nossa família, não ser bondoso, não praticar atos de bondade. Então, nós precisamos ficar atentos às necessidades das pessoas da nossa casa. Seja nossos pais, nossos irmãos, nossos avós. E não tô falando de algo muito extraordinário, não. Tô falando de coisas simples do dia a dia. Perdão. Tô falando de você sentar para comer e ouvir a pessoa, ser gentil, dar mais atenção. Então, são coisas que parecem simples, mas fazem muita diferença. Terceiro grupo que eu pensei aqui. Então, o primeiro que nós falamos foi o da família da fé. O segundo foi a nossa própria família. E agora, o mais polêmico é o grupo daqueles que nos fazem mal, dos nossos inimigos, vamos dizer assim. Então, vamos abrir em Lucas. Lucas 6, 32 a 36. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também misericordioso vosso Pai. Então, esse grupo é um baita desafio, né? Você ser bondoso, praticar atos de bondade para as pessoas que te fazem mal, é o desafio do cristão, né? Porque é muito fácil, igual tá falando esse versículo aqui,
é muito fácil nós praticarmos atos de bondade para as pessoas que nos fazem bem, que são boas pra gente, que cuidam da gente. Isso é muito fácil. O desafio é mesmo você praticar atos de bondade, ser bom com pessoas que não te fazem bem. Pensa naquela pessoa que tirava sarro de você no colégio, na escola, ou que falava mal de você. Até para essa pessoa você tem que ser bondoso. Não é fácil. Mas quando nós agimos assim, nós estamos espelhando a misericórdia de Deus. Porque ele fala que nós sabemos disso, porque nós somos assim, nós somos maus com Deus, nós somos negligentes para com Deus, e ele mesmo assim nos ama. Então por que nós, pecadores, não temos que amar outros pecadores que nos fazem mal, né? Então, nós mostramos quão Deus é misericordioso para conosco quando nós também praticamos a bondade com os nossos inimigos. Então esse é o terceiro grupo. Mas eu não quero que você fique limitado a esses grupos, foram só exemplos. Eu quero que você pense que você ser bondoso, você ser benigno, nós sermos benignos, é algo que é para todos à nossa volta, não tem exceção, são todos. E não pense que é uma jornada fácil, não é. Requer sua atenção, requer sua disposição, requer seu tempo, mas é para isso que nós somos chamados por Deus, né? Para ser assim, para ser conforme a imagem e semelhança de Cristo. Então, a minha dica é, se você tem dificuldade nessa área, se você sente que te falta ser mais bondoso, ser mais benigno com as pessoas à sua volta, ore a Deus. Eu sempre falo, tô frisando isso nos nossos encontros, para praticarmos esse desejo de, quando não conseguimos fazer algo, derramar diante de Deus essa dificuldade. Então, se você tem dificuldade, se eu tenho dificuldade, a única solução é você se derramar perante Deus e falar: Senhor, eu não estou sendo assim. Me ajuda a ajudar as pessoas. Me ajuda a ser mais bondoso. Me ajuda a praticar atos de bondade, a se parecer mais com Cristo. Então, esse é o único meio que nós podemos fazer se estamos tendo dificuldade. Pedir para que Ele nos oriente nesse sentido. E, para concluir, eu fiquei pensando assim, nós estamos vivendo num tempo que as pessoas estão um pouco mais solidárias, né? Não estou dizendo todas, mas as pessoas estão um pouco mais solidárias por esse contexto que a gente está passando, de pandemia e tal. E é engraçado que Deus, ele permite que os crentes e os não crentes pratiquem atos de bondade. Isso eu li em algum lugar que fala que é um meio que Deus usa para amenizar o mal no mundo, né? Imagina se só os crentes fizessem bondade. Meu Deus do céu, a gente estava perdido, né? Então, ele é tão misericordioso que ele permite que crentes e não crentes pratiquem atos de bondade, mesmo que as motivações sejam diferentes. Então, eu quero que você reflita comigo nessa manhã sobre o que nós temos feito para as pessoas à nossa volta. Nós temos ajudado elas, nós temos sido bondosos, temos sido benignos com as pessoas à nossa volta, nesse contexto de pandemia que nós estamos vivendo, ou sem contexto de pandemia, no seu dia a dia. Uma coisa legal que eu quero destacar, e que eu acho muito legal mesmo, é que as mulheres da igreja, por exemplo, elas estão fazendo máscara para dar para as pessoas que precisam. Isso é um ato de bondade, isso é um ato de bondade que glorifica a Deus com toda certeza. Então, isso é muito legal. Então, eu deixo para você um desafio. E depois eu vou postar lá no nosso feed. E vocês vejam as coisas que eu posto no feed, por favor. Dá muito trabalho para fazer. Curtam, compartilhem, vejam, por favor. E toda semana eu coloco as instruções lá, ó. Coloco leitura bíblica, coloco música, coloco filme. Vejam lá as coisas que eu posto. Então, eu deixo um desafio para você nessa manhã, que é o desafio dos 5 sentidos. Seja, com certeza na escola, na pré-escola, sei lá, você aprendeu os 5 sentidos. Quais eram os 5 sentidos? Era o tato, o paladar. Ai, Tauã, bom dia, Tauã. Tamo no final, depois você assiste no começo, hein? Tá, o tato, né, o tocar as coisas, o paladar, o olfato, a visão e a audição. É isso mesmo. Tato, paladar, olfato, audição e visão. Então, eu desafio você a fazer um ato de bondade usando cada um dos sentidos. Vou dar exemplo. Primeiro, tato.
O que você pode fazer com as suas mãos? Você pode ajudar sua mãe a varrer a casa, lavar uma loucinha para ela. Você pode dar um abraço em alguém que tá precisando de um abraço. Ih, a gente não pode dar abraço agora. Mas se for dentro da sua casa, pode. Então, depois que passar a pandemia, vocês deem abraço, mais abraço. Paladar. Você pode, se você tem o dom, ou se você não tem o dom, faz o teste aí. Faz uma comida para alguém, faz um bolo para alguém. Ou se você não tem essa habilidade, não quer experimentar, senta para comer com alguém, para tomar um café, para compartilhar uma refeição. Compartilhar uma refeição é muito mais do que experimentar a comida ou satisfazer a fome. É uma experiência que você tem que ter de convivência com as pessoas à sua volta, de exercer a comunhão. Isso faz muita falta, principalmente com os irmãos da igreja. Eu tenho certeza que todo mundo está sentindo falta do café da manhã que a gente faz, né, em alguns meses aí. A gente ia ter o café da manhã de Páscoa, mas tudo bem. Quando a gente voltar, a gente vai fazer um cafezão bem legal. Olfato, próximo sentido, olfato, nariz, sentir cheiro. Dê flores pra alguém. O pastor tá aí, né? Dê flores pra alguém, dê flores pra sua mãe. Faça um chá pra alguém, é tão bom tomar um chá. Faça um café. Isso envolve o olfato, o cheiro, né? Audição. Ouça alguém até o final, sem interromper. Né? Isso é muito difícil, principalmente para aquelas pessoas que gostam de falar. Eu tenho essa dificuldade. Então, ouça alguém até o final, espere ela falar o que ela tem para falar e depois você dá a sua opinião. Ou não dá se não for pertinente. Então, pratique a audição. E por último, a visão. Se você tem irmão pequeno, ajude a sua mãe a cuidar do seu irmão. Fala, mãe, você tá ocupada aí? Fica tranquila que eu vou olhar meu irmão pra você. Ou assista um filme com alguém que tá precisando de uma companhia, que tá triste. Vamos assistir um filme comigo, né? Vamos relaxar um pouco pra você ficar mais feliz. Então, a visão é esses exemplos. Então, oportunidades não faltam, gente. Tem oportunidade pra dar e vender. Então, que você nessa manhã, que você ouvindo que você precisa desenvolver essas virtudes, eu preciso desenvolver essas virtudes, que nós estejamos mais atentos à necessidade do outro. Que você perceba, tire a venda dos olhos, não é tudo sobre você. Não é você que precisa ser satisfeito o tempo todo. Você precisa olhar para as pessoas à sua volta e ver, não, tal pessoa precisa de mim agora, eu vou deixar o que eu estou fazendo para ajudar ela. Então, perceba isso, seja atento principalmente com as pessoas da sua casa, que são as pessoas que a gente está mais convivendo agora, principalmente agora. Então, que Deus nos abençoe nessa empreitada de desenvolver as virtudes do Espírito. Ainda não acabamos, tem mais algumas virtudes que nós vamos ver nas próximas semanas, mas que você relembre aquelas que a gente já viu e que você esteja atento para a questão da bondade, da benignidade, de praticar esses atos. Então, eu vou orar para encerrar e nos vemos na semana que vem. Então. Querido Deus, muito obrigada por este dia, muito obrigada por esta palavra, Pai. Que o Senhor mova o nosso coração para mais perto do Senhor, que o Senhor nos ajude, Pai, a termos olhares atentos para o outro, ó Pai, não só para nós. Que o Senhor nos ajude a ser mais bondoso, a ser mais benigno, Pai. Precisamos do Teu Espírito para isso, ó Pai. Enche-nos do Teu Espírito para que nós possamos praticar atos de bondade às pessoas à nossa volta, sem buscar interesses próprios, ó Pai, sem querer nada em troca. Que o Senhor nos molde nesse sentido. Esteja conosco durante essa semana, nos conduza por caminhos que Te agradam, ó Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Então, fique atento. Eu vou lançar daqui a pouco o desafio. Se você quiser relembrar, né? O desafio dos 5 sentidos vai estar lá no feed, que se você quiser ver, só vai aparecer lá pra você. E também as dicas da semana. Eu sempre posto um textinho bíblico. Se você tá querendo praticar a leitura da Bíblia, comece pelos esses textos que eu tô te mandando toda semana. Ouça a música que eu te passo, tem a ver sempre com a lição que a gente está estudando. Nunca é uma música aleatória, sempre é pensada. O filme também. Então, veja isso.
pessoas que estiveram aqui. Hoje foi bem legal, tava bastante cheio. E que bom, fico feliz. Então um beijo e até semana que vem. A live fica salva no YouTube, depois pra quem quiser assistir também. Beijo.